Pode passar para a gente aí, Michele. A gente está falando, na verdade, nesse momento, sobre o período da Guerra Fria. Semana passada, a Betânia comentou um pouquinho em relação ao que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, primeiramente, ela foi um conflito que acontece. Muitos pesquisadores vão dizer que ele ocorre pós Segunda Guerra Mundial, tá? Acabou a Segunda Guerra Mundial, se inicia a Guerra Fria. Lucas, o que é Guerra Fria? Guerra Fria não é uma guerra propriamente dita, é uma guerra sem conflito, digamos assim. Mas há conflitos dentro dessa Guerra Fria que a gente vai conversar, tá? Esses conflitos, eles são mais de natureza tecnológica, são mais de natureza intelectual, digamos assim. Eles vão acontecer dessa forma, tá? Como a Betânia falou na semana passada. Pode passar para a gente aí. Então, vai ser algo relacionado com os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Um lado capitalista, um lado socialista. Então, é isso que vai acontecer. Pode passar. Uma coisa que a Betânia falou na semana passada foi a questão do Muro de Berlim, tá? O que é o muro? O que foi o Muro de Berlim? Né? Só para a gente retomar, contextualizar aqui. O Muro de Berlim, a cidade de Berlim, a capital Berlim, ela foi dividida, né? Você tinha de um lado a Alemanha capitalista, de um lado a Alemanha socialista, e Berlim seria a capital dessa grande Alemanha. E vai acontecer que vai se criar um muro que vai dividir a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, tá? É isso que vai acontecer, essa questão do muro de Berlim, que vai ser destruído lá no final da década de 80, final da década de 80, início da década de 90, beleza? O que a Betânia falou ali, questão de anos, né? Mais ou menos isso aí, tá? O que ela comentou, pode ir passando pra gente andar um pouquinho. Só para retomar um pouquinho do que ela falou, para vocês não caírem de paraquedas na aula, tá? Qualquer dificuldade vocês põem ali no bate-papo, que de vez em quando eu vou abrir aqui, até eu conseguir acessar pela internet da minha casa, tá? Como eu falei para vocês, a Alemanha é dividida, vai ter um lado ocidental, um lado oriental, tá? Beleza? Pode passar para gente. Está demorando um pouquinho para carregar para mim. Nós vamos ter a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que vão ser instituições que cada uma vai agir dentro da sua realidade, né? Como a Betânia falou ali, a Iugoslávia não vai fazer parte desse pacto, tá? Ela era socialista, mas não vai fazer parte desse pacto. Ela vai optar por ficar um pouquinho mais neutra. Na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente depois essa questão da Iugoslávia. Pode passar. Tá? A doutrina Truman, então, ela vai ser uma propaganda ideológica, né, que seria contrária ao socialismo soviético. Ou seja, os Estados Unidos iriam investir de maneira massiva contra o que seria a União Soviética, tá? Então, assim, ó, vamos falar mal da União Soviética, vamos colocar a União Soviética lá embaixo, e aí acontece que você fazendo uma propaganda ruim sobre alguma coisa, vai acontecer que as pessoas elas vão elas não vão gostar daquilo, entendeu? Então, por exemplo, hoje se faz uma propaganda muito grande contra, por exemplo, o comunismo. Você vê nas eleições pessoas falando sobre comunismo, não vamos colocar fulano porque fulano é comunismo, tem gente que nem sabe o que é isso, mas mesmo assim vai lá e fala, propaga essas ideias, tá? Então seria mais ou menos isso essa doutrina Truman, né? Vamos falar contra o socialismo, nós vamos fazer propagandas contra, nós vamos bater muito nessa tecla contra o socialismo soviético, tá? Pode passar pra gente aí, Michele. Tá? O plano Marshall, então, seria uma ajuda econômica dos Estados Unidos, né, com a Europa Ocidental capitalista. Nós vamos ajudar a incentivar para que mais e mais capitalistas fiquem do nosso lado, né, uma forma de
ter mais aliados, porque você sabe dentro desse polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, aí você tem que ter pessoas que vão estar ao seu lado para brigar com você e para defender o ideal capitalista. Tá? Pode passar para a gente. A corrida armamentista, então. Vamos falar um pouquinho sobre essa briga entre Estados Unidos e União Soviética. Essas brigas, essas corridas, a armamentista, a espacial, percebe algo do ensino primário, assim, algo do ensino fundamental, onde tem dois alunos e ele quer ser melhor que o outro. Então, tem um dia que o aluno ele chega com a melhor mochila, né? Pensando no ensino fundamental 1, chega com a melhor mochila de rodinhas e esse cara vai ser assim, adorado. O outro aluno que não tinha aquela mochila de rodinhas, ele vai comprar um estojo super da hora e ele vai chegar lá com aquilo. Então as pessoas vão ficar impressionadas com aquilo, né? Então vai ter tipo uma briga de colégio, assim, digamos assim, tá? A corrida armamentista, então, seria uma demonstração do poder bélico de ambos os lados. Você vai ter, por exemplo, a União Soviética fazendo marchas, desfiles por Berlim ali, mostrando o poder bélico, mostrando quem eles são, o que eles têm. Eu tenho armas, eu tenho mísseis, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Os Estados Unidos também vão mostrar a sua força, o que eles, quais as formas que eles têm para conter ali, se houvesse uma briga com a União Soviética, né? Uma guerra física, uma guerra civil ali, não uma guerra fria, né? Então cada um mostra o seu arsenal, digamos assim. Cada um mostra aquilo que tem. Né? Eu tenho mísseis, eu vou fazer um desfile para mostrar para o mundo que você não pode, porque se você mexer, eu vou atacar você. Né? Os Estados Unidos vai fazer um desfile, vai mostrar o que ele tem, porque se você mexer com os países capitalistas, se você mexer com os Estados Unidos, eu posso mandar um míssil para o seu país aí, e aí as não iriam ficar boas, né? Teríamos uma guerra civil. Né? Mais ou menos isso. Pode passar para a gente, Michel? Depois a gente vê uma segunda corrida, que é a corrida espacial, né? Que seria um conflito tecnológico para a conquista espacial. Por exemplo, você vai ter a União Soviética mandando a Laika, que foi a cachorrinha que foi pro espaço, né? Eles foram o primeiro grupo, né, entre Estados Unidos e União Soviética, eles foram os primeiros a mandar para o espaço, e foi a cachorrinha Laika. Ela acaba morrendo, né? Ela acaba morrendo, e aí até tem a Rússia, né, em homenagem a ela acaba morrendo nesse trajeto. E nós vamos ali diversas brigas entre os grupos, né? Tanto a União Soviética quanto Estados Unidos, eles vão brigar para ver quem manda primeiro, né? Eu vou mandar primeiro aqui eu vou mandar primeiro para a Lua, eu vou mandar primeiro no espaço, e quem mandar primeiro ganha essa guerra, né? O que seria, então, cada um mostra a melhor tecnologia em relação a isso, tá? A União Soviética, como eu falei, vai mandar a Laika para o espaço, né? Ela acaba morrendo, mas ela também vai mandar um camarada chamado Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro homem a ir para o espaço em 1961, né? Gravem isso, 1961 a União Soviética manda o primeiro homem ao espaço. Entretanto, os Estados Unidos, os americanos olhando aquilo, né? Na verdade, americanos seria um termo errado para usar para se referir aos Estados Unidos, porque nós também somos americanos, né? Nós moramos na América, né? Os Estados Unidos ali, eles vão, em 1968, mandar Neil Armstrong, que é um cara conhecido aí, você já viu pela escola, você já conhece ele, né? Que foi o primeiro homem a ir para a Lua. Então, vai ser um camarada que vai representar os Estados Unidos nesse sentido, tá? Indo para a Lua.
Tá, beleza? Então, assim, ó, há diversas manifestações também, isso a gente pode comentar, mas não cabe nessa aula, porque seria muito mais avançado para a gente trabalhar, teríamos que ter uma aula só sobre isso. Nós temos, por exemplo, manifestações dessa Guerra Fria, uh, dessa Guerra Fria no cinema, né? Por exemplo, Rambo. Você vai assistir Rambo e você tem lá uma manifestação entre Estados Unidos e União Soviética, né? Na verdade, o que seria a União Soviética ali é representado pela China, se não me engano, ou pelo Japão. Agora me fugiu ali. Né? Então, vai ter uma manifestação sobre isso. Por exemplo, jogos, né? Os jogos eles vão ter uma manifestação nesse sentido. Então, assim, por exemplo, o Street Fighter, se eu não me engano, vai ter um cara lá que representa o Gorbachev, né, que vai ser um cara, o presidente ali importante para esse momento da União Soviética, né, que vai trazer o plano de reconstituição ali econômica. Então, assim, tem muito da Guerra Fria presente nos cinemas, na luta, nos jogos, né, nos games. Então, vai ter muita coisa assim nesse sentido, tá? Eu trabalho muito com essa ideia de mídias também. Eu trabalho com história e cinema. Então, assim, é algo muito legal assim de se trabalhar com jogos, com cinema, com música, com tudo isso que envolve mídias, é bem interessante. A gente vê uma história por trás das coisas que muitas vezes para a gente estavam ali dadas, né? Você já jogou tal jogo, você já viu Rambo, mas talvez nunca pensou ali que talvez poderia ser algo referente a esse conteúdo de Guerra Fria. Então a gente tem que olhar isso com outros olhos, tá? Pode passar para a gente, Michele. Tá? Nós vamos ter também essa questão das guerras, como eu falei para vocês, das guerras físicas mesmo, né? Nós vamos ter na Coreia, nas Coreias, né, na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, nós vamos ter uma grande guerra em 1979. Tá? Em 1979, nós vamos. Na verdade, em 1950, nós vamos ter a guerra das Coreias, né? Como é que se deu essas guerras? Aqui está muito colocado, aconteceu e é isso, não. Mas as guerras das Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, acontece primeiramente com a divisão, né? Lá no início do século XX, com a divisão das Coreias, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Com o fim da Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte ela fica responsável, a União Soviética fica responsável pela Coreia do Norte, digamos assim, né? Ela fica seria tutelada pela União Soviética, a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, os Estados Unidos entram ali e tal para dar uma ajuda e tudo mais. Então ela ficaria tutelada pela Coreia do Sul, tá? Pelos Estados Unidos, perdão. Quando a gente pensa nessa guerra, o que tem a ver com Guerra Fria? Nós estamos vivendo um mundo bipolarizado. Nós temos o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Há uma briga, há uma tensão entre os dois grupos ali. Então, nessa guerra também vai acontecer, né? Com essa guerra aí das Coreias, vai ter uma tensão ali que a Coreia do Norte ela vai falar assim, olha, talvez a gente possa anexar território, a gente possa conquistar um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. E aí foram indo, foram avançando, foram passando a fronteira, a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, para você entender, ela se chama Paralelo 38. Paralelo 38 é o que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tá? No paralelo 38, há tropas da Coreia do Norte e no paralelo 38, há tropas da Coreia do Sul. Então, há essa linha divisória que separa as duas coisas. Tá? Vai ter esse conflito, então, a Coreia do Norte no paralelo 38, eles vão conquistar da Coreia do Sul, tá? Só que assim, os Estados Unidos andam daquilo falando, poxa,
tem alguma coisa errada aí. Como assim esse país, essa potência aqui, que é apoiado pela União, está, né, tutelada pela União Soviética, está comprando aí outros lugares, está expandindo, né? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos eles vão entrar, tá, nessa briga, e acontece que eles vão perder, né? Eles acabam perdendo para a Coreia do Norte, porque assim, eles tinham um exército bem preparado, eles tinham um grupo treinado, né? Assim, os Estados Unidos ele vai acabar perdendo para esse grupo da Coreia do Norte, né? As tropas que foram ali, tá? Só que assim, ó, os Estados Unidos eles vão conversando com outras potências que são capitalistas, eles vão ganhando recursos, eles vão juntando gente ali para trabalhar, né, para fazer essa guerra civil, expulsar de volta o coreano, e acontecer que eles vão indo, né? Por muito tempo, com a ajuda dos Estados Unidos, eles empurram o pessoal da Coreia do Norte mais e mais, eles vão passar o paralelo 38, né? E mesmo assim, eles vão continuar, eles vão empurrando mais e mais para cima, né? Tentando tirar a zona, né? A zona de influência ali da União, da Coreia do Norte, né? Eles vão acabar tirando cada vez mais, tá? E mais ou menos é isso que vai acontecer, né? Como diz ali no modelo, a Coreia do Norte ela vai invadir a Coreia do Sul, né? E os Estados Unidos eles vão prestar esse apoio militar ao Sul, tá? Em 53 a guerra ela vai ter o seu fim, mas só que assim, ó, não vai ter uma divisão. Eu vou até aparecer um pouquinho para vocês aqui, tá? Não vai ter a divisão, não vai separadas, né? Elas vão permanecer ali divididas, elas vão continuar divididas. Coreia do Sul de um lado em cima e Coreia do Norte do outro, beleza? Vamos avançando porque a gente tem coisa para falar ainda. Pode passar para a gente, Michele. Tá? A Segunda Guerra, então, seria a Guerra do Vietnã, que ela vai começar em 1959, na década de 50 também, e ela vai terminar apenas em 1975. Esse conflito ele vai ocorrer entre entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos, e o que seria o Vietnã do Sul ali também. Tá? Eles também eram divididos. O Vietnã do Norte, eles eram socialistas, né? E aí o Vietnã do Sul, ele era dessa parte capitalista ali, referente aos Estados Unidos, beleza? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar ali, tá? Não tem dificuldade nenhuma, e a gente vai tentar responder na medida do possível, beleza? Estou acessando aqui de vez em quando o bate-papo para ver se vocês não têm alguma dúvida, beleza? Então vai haver esse conflito. Eu até separei aqui mais ou menos um cronogramazinho para a gente ir conversando, né? Então vai se ter essa questão, vai envolver essa guerra vai envolver o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, vai envolver também o Camboja e Laos, que também é um país ali daquela região da Ásia, beleza? O Vietnã do Norte ele era socialista e o Vietnã do Sul ele era capitalista, beleza? Tem uma coisa muito importante para você entender nesse período: FLN, Frente da Libertação Nacional, que era um grupo do lado do Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era o quê? Capitalista. Então esse grupo fazia parte do Vietnã do Sul, né? Formado por pessoas que apoiavam o Vietnã do Sul e queriam se transformar então apoiavam o Vietnã do Norte e queriam que se transformasse em socialistas, tá? Esse grupo fazia parte do Vietnã do Norte, que era
socialista, beleza? E é o que nós chamamos de esse grupo, FLN, Frente de Libertação Nacional, eles faziam parte do que nós chamamos de Vietcongs. Você já ouviu essa expressão por aí, você conhece a expressão Vietcongs, né, que seriam os socialistas da FLN, beleza? Beleza? Nos anos 60, então, os Estados Unidos, eles entram na guerra, tá? E eles vão combater os Vietcongs, beleza? Eles vão perder a guerra e vão acabar sendo expulsos, tá? Mais ou menos isso que vocês precisam saber da guerra do Vietnã. Não é uma coisa que cai muito no Enem. Na verdade, eu acho que eu nunca vi cair essa parte da guerra do Vietnã, mas vocês precisam saber, porque faz parte da história e a gente precisa da história para vocês, tá? Pode passar para a gente, Michele, senão eu vou tomar todo o tempo aqui. Tá? Depois nós vamos ter, então, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela vai se dar com Fidel Castro, né, e também Ernesto Guevara, que seria o que você conhece hoje como Che Guevara, tá? Um era médico, outro era advogado, eles vão se conhecer no México, né, em algumas reuniões, e eles vão olhar para Cuba e vão falar assim, poxa, aquele pessoal lá, nosso povo, eles estão vivendo sob uma ditadura. O camarada chamava Fulgêncio Batista. E esse camarada, sob essa ditadura, ele era apoiado, ele era financiado, ele tinha grande apoio dos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, Cuba fazia parte desse espectro capitalista, né? Então, eles eram apoiados, financiados sob essa ditadura de Fulgêncio Batista, tá? Que era apoiado pelos Estados Unidos. Eles vão tomar o poder, tá? Eles vão partir pelo interior até chegar na capital Havana, né? Vão tomar o poder, e ali então instaurar, aclamados pelo povo, né? O que nós conhecemos hoje como essa revolução cubana. Vai haver essa revolução, né? O povo vai estar presente também, né? Então vai se ter então essa questão da revolução cubana. Cuba ela vai se tornar socialista, né? Até hoje, né? Até hoje nós conhecemos Cuba desta forma. Tá? Muitas pessoas elas têm assim um problema com esse nome socialista, socialista, comunista, mas muitas vezes as pessoas nem sabem a diferença entre comunismo e entre socialismo. E é importante a gente entender, né, que não é porque Cuba está hoje do jeito que está, porque o socialismo, o comunismo não deu certo. Na verdade, as coisas que não dão certo lá são por conta dos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Eles não conseguem se relacionar com outros países ali porque há esse embargo. Né? Então a gente precisa rever muito e ler bastante antes de emitir opiniões sobre alguns termos, né, algumas palavras, né, alguns termos, né, que fazem respeito aí à nossa história, beleza? Vamos avançando então. E depois nós teremos a Guerra do Afeganistão, ela vai começar em 79 e vai até 1989, vai ser apoiada pela União Soviética, né, ao governo socialista do Afeganistão. Eles queriam implementar ali no Afeganistão um governo socialista, né? Vai se ter uma grande guerra ali em relação a isso e vai durar aí quase, dura na verdade 10 anos, tá? Gente, eu acho que dessa parte das guerras é mais ou menos isso, para a gente compreender, entender os pontos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no bate-papo, que daí a gente vai responder, tá? Eu quero avançar com vocês porque o nosso tempo, ele corre também. A gente gostaria de fazer algumas questões com vocês também, beleza? Beleza? Bota beleza aí. Quero saber que vocês estão assistindo, estão acompanhando. Vamos avançando, então? Vamos ver se tem alguma coisa aí. Tá. Para a gente falar um pouquinho sobre a União Soviética, a gente precisa entender que aconteceu muita briga aí, não aconteceu?
muita coisa aconteceu, muita guerra aconteceu, e a União Soviética ajudou a financiar algumas dessas guerras ali, como os Estados Unidos também. Só que eles vinham numa decrescente econômica muito grande, muito grande. E financiar a guerra, vocês sabem que custa caro, né? Para ter uma guerra custa caro, né? Hoje o Brasil mesmo querendo abrir uma guerra civil com outro país aí, você acha que no déficit econômico que nós estamos hoje, você acha que o Brasil teria condições? Claro que não. Claro que não. Ele não teria condições de financiar uma guerra. Então, assim, ó, a União Soviética ela estava numa decrescente econômica muito grande, numa crise econômica muito grande. Né? Então, vai surgir um camarada na década de 70, finalzinho de 70, início de 80, chamado, vamos ver aqui, porque eu anotei o nome dele, porque é um camarada que tem um nome diferenciado. Vamos ver aqui. Chamado Mikhail Gorbachev, até que na tela eu não tinha visto. O presidente da União Soviética, tá? Esse camarada aqui, ele vai, se não me engano, tá no jogo aquele que eu comentei com vocês, Street Fighter, e ele vai aparecer. Ele aparece quando o campeão da União Soviética ganha. Eu não vou me lembrar o nome desse campeão aí. E ele ganha e aparece o Gorbachev de helicóptero surgindo e tal. Então, é bem interessante. É bem interessante essa parte, né? Gorbachev, então, ele vai ser o presidente da União Soviética, né? Ele vai ser o camarada, então, que vai liderar a União Soviética nesse período, e ele, para enfrentar a crise que vinha acontecendo na União Soviética, ele vai fazer o seguinte: nós temos que ter medidas que vão conter essa crise, tá? Que vão conter essa crise. Agora você vai se pensar assim, poxa, vai pensar, né? Poxa, então o socialismo, ele, quando acontece, ele tem uma crise. Não, ele teve essa crise, mas, por exemplo, em 1929, nós tivemos a crise do capitalismo. Né? A década de 20 é a crise do capitalismo. Então, há crises em todos os sistemas, né? Em todos os sistemas econômicos. Né? Basta saber como o país ele vai gerir essa crise, ele vai administrar essa crise. Tá? A primeira medida, então, que esse camarada ele vai tomar, a primeira mudança, vai ser chamada, anota no teu caderno aí, perestroika, que seria uma reestruturação. Essa reestruturação seria do quê? Até anotei aqui, ó. Foi definido, então, que eles iriam adotar o multipartidarismo, né? Então, tinha mais ou menos nessa época o Partido Comunista, né? O Partido Comunista, não tinha muitos partidos. Eles vão abrir para mais partidos, né? Para mais partidos participarem da vida política também, tá? Muitos vão surgir, outros vão retornar, tá? Vai acontecer também o empreendedorismo na economia. Eles vão permitir que houvesse, então, a crescente, o crescimento, na verdade, da iniciativa privada. A iniciativa privada ela vai conseguir investir mais, eles vão apoiar também isso, né? Para tentar, então, solucionar os problemas de economia, né, das dívidas que eles tinham, permitindo, então, que houvesse essa entrada de capital, tá? Agora, a Michelle ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a segunda mudança, né? Sobre a segunda mudança que esse camarada chamado Mikhail Gorbachev, ele vai realizar enquanto presidente da União Soviética, né? O que vocês já ouviram falar, a sigla URSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acho que é isso aí. Se eu não me engano, é isso aí. Tá? E a Michelle vai falar um pouquinho para vocês, então, sobre essa segunda mudança. Beleza, gente? Obrigado, e qualquer coisa eu vou estar aqui nos comentários para responder para vocês. Desculpa alguma coisa por conta da internet, mas acontece, né? E é isso aí. Valeu! Boa noite, pessoal. Então, vamos seguir o que o Lucas estava falando. E a segunda medida que a gente vai tomar, né, que a União Soviética vai tomar, vai ser a Glasnost, que significa a abertura. O Mikhail Gorbachev, ele, que era o presidente da União Soviética,
ele vai, então, permitir que as pessoas tenham mais liberdade de comunicação, mais liberdade de expressão dentro da União Soviética, né? Até então era bem restrito. Essa vai ser a segunda medida que ele vai tomar. E o que vai acontecer? Essa liberdade, o próprio governo ele vai passar a ser questionado pela população, porque os países que eram aliados, eles não vão aceitar essa série de medidas que o Gorbachev vai tomar, e eles vão começar a pensar em romper com a União Soviética. Afinal de contas, eles já estão em crise, eles já não têm mais recursos para financiar esses confrontos indiretos que eles têm, então eles vão começar a ter esse problema, né? Eles não vão aceitar essa reestruturação e essa transparência que o Gorbachev vai tentar ter, esse novo tipo de governo que ele vai estar trazendo. O governo do Gorbachev, ele vai produzir, num curto espaço de tempo, uma verdadeira revolução, né, no bloco socialista. E isso vai afetar e alterar por completo as relações políticas e econômicas, e vai afetar no âmbito nacional e internacional. Porque dentro da União Soviética era muito complicado ter essa liberdade. Então, esse entrave, vamos dizer assim, que vai desorganizar toda a União Soviética, que já era limitada e já tinha uma produção econômica restrita também, vai afetar. E as pressões dos grupos que queriam essas reformas vão aumentar, mas também vai aumentar a das pessoas que não queriam essas reformas. A gente vem falando disso já há vários tempos, que sempre quando algum presidente toma alguma decisão, sempre vai ter aqueles que vão apoiar e aqueles que vão ser contra. E quem é que vai apoiar ele? Vai ser o Partido Liberal. Eles vão apoiar e vão dizer que querem ainda mais abertura. Eles querem que o Gorbachev cada vez libere mais a União Soviética para principalmente ter relação com os outros países. E os outros países seriam os países capitalistas. O que vai acontecer? O Partido Liberal, ele vai começar a crescer muito, né? O Partido Liberal Comunista, ele vai crescer muito, muita gente vai começar a apoiar essas medidas. E aí vai ter um cara que é o Boris Yeltsin. Acho que é assim que é o nome dele. Ele era o primeiro secretário do Partido Comunista. Ele foi indicado pelo Gorbachev e ele vai chegar e vai dizer que a União Soviética ela tinha parado no tempo, que eles não podiam mais viver assim e que a economia está muito ruim, não dá mais para continuar. E por debaixo dos panos, assim, dizendo, mas não dizendo, ele vai defender o capitalismo, tá? Ele não vai defender diretamente, porque ele faz parte da União Soviética, mas ele vai dizer que, tipo, eles precisam do capitalismo para a União Soviética se manter, vamos dizer assim. E aí, o Partido Liberal vai começar a tomar forma, vai crescer ainda mais, e aí vai começar os problemas dentro da União Soviética. O que vai acontecer de principal com a União Soviética? Assim, o que vai ser o pontapé inicial para acabar com tudo? A queda do Muro de Berlim, que vai acontecer lá em 1989. Durante toda essa crise que a União Soviética está passando, a gente sabe que a Alemanha, nesse momento, está dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e eles vão... e vai cair um muro nesse meio tempo, durante tudo isso que está acontecendo. E o que vai acontecer? Lá na Alemanha Oriental vai ter um cara chamado Erich Honecker. Eu não sei se fala assim, acho que é. E ele era presidente da Alemanha Oriental e ele vai ser destituído. Isso vai acontecer em outubro de 89. É importante a gente falar sobre isso, porque sobre a queda do Muro de Berlim, porque ela vai afetar mais para frente, que a gente vai ver agora, e porque a gente vai falar sobre a reunificação alemã também. Tá, então, com todas as tretas que estão acontecendo lá na Europa, a Alemanha Oriental era a principal aliada da União Soviética, tanto que eles fecharam Berlim, né, fizeram o Muro de Berlim para separar eles, porque eles queriam muito, eles precisavam muito daquele território. Quando o Erich ele sai, né, ele é destituído, o muro automaticamente cai, e eles quebram o muro real, como vocês podem ver na imagem, e então a gente começa a ter o processo de reunificação alemã. Tá? A gente vai, então, unir a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Esse processo ele vai levar mais ou menos um ano, assim, para
tomar forma. Ele só vai se concretizar mesmo em 1990, que aí a gente já vai ter a reunificação. A capital, então, da Alemanha passa para ser Berlim. Ela já era a capital da Alemanha Oriental, mas a Alemanha Ocidental tinha Bonn como a capital deles, e eles entram num acordo e Berlim se torna, então, a capital de toda a Alemanha. Então, com a reunificação alemã, a gente precisa falar sobre isso porque é muito importante. Isso aconteceu lá em 1990. Esse ano fez 30 anos da reunificação alemã, então pode ser que, quando falarem de Guerra Fria, no Enem, eles venham por esse caminho, porque é uma data comemorativa bem importante. Lá, o dia 3 de outubro, ele é feriado nacional em toda a Alemanha, e celebram justamente essa reunificação do país. Eles chamam o feriado de Dia da Unidade Alemã. Eles comemoram esse feriado desde 1990, quando terminou esse processo de unir as duas Alemanhas. E para eles, então, é um momento muito importante e é bem possível que esse tema caia no Enem, assim, porque, afinal de contas, agora fez 30 anos. Mas aí vocês vão perguntar assim, tá, mas o que a queda do Muro de Berlim tem a ver com a queda da União Soviética? Tudo, tá? A Alemanha Oriental, ela era a principal aliada da União Soviética. Quando o muro cai, e isso alguns historiadores vão afirmar, dizendo que quando o muro cai, esse sistema socialista, ele mostra que não está mais conseguindo sustentar. A União Europeia não consegue mais sustentar o sistema capitalista em várias regiões. E a principal delas é a Alemanha Oriental, e quando cai lá, então, assim, a gota d'água para acabar com tudo. Só que, assim, o que a gente precisa saber? A queda do muro, ela não marca o final da Guerra Fria e ela não marca o fim da União Soviética, tá? Ela é o que começa a fazer com que acabe, o pontapé inicial para acabar com a Guerra Fria e com a União Soviética. Essa questão do Muro de Berlim, ele realmente caiu e tudo mais, mas ele também é uma forma simbólica para a gente mostrar o quanto o socialismo ele estava fragilizado e ele estava chegando ao fim em alguns lugares. A gente ainda tem o socialismo em alguns países, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é para mostrar que, principalmente lá na Europa, o socialismo estava enfraquecendo cada vez mais. E aí, o fim da Guerra Fria, ele vai se dar por esses três motivos. Primeiro, que em 1991 vai acabar a União Soviética, os países vão tudo começar a desmanchar as alianças que têm, eles não vão mais, porque não faz mais sentido fazer parte da União Soviética, eles estão quebrados, eles não têm mais recursos para manter e para ficar nessa treta aí com os Estados Unidos. E o que vai acontecer? O Gorbachev, até então, ele ainda é o presidente, tá? Só que a economia está quebrada. A pressão é muita, tanto dos apoiadores do Partido Comunista, que vão dizer para ele que ele tem que liberar cada vez mais, quanto dos que são contra. Então, ele vai estar ali dividido, e ele não vai aguentar a pressão de tudo isso que está acontecendo, e ele vai renunciar. Ele vai sair fora, e quem vai assumir no lugar dele vai ser o Boris, que era o primeiro-ministro lá do partido. Ele vai ser eleito o novo presidente e ele vai ser o responsável por declarar a Rússia como uma república independente da União Soviética. E é isso que vai marcar tanto o fim da Guerra Fria quanto o fim da União Soviética. Os países que ainda tinham relação com a União Soviética, eles já estavam caindo fora, todo mundo, porque estava todo mundo vendo que estava desandando. A Ucrânia mesmo, que era uma das maiores aliadas da União Soviética, já vai ter saído fora também, e vai enfraquecer ainda muito mais essa aliança, e aí isso é que vai marcar o fim. Só que assim, gente, o que a gente precisa entender? Tanto o fim da Guerra Fria, quanto o fim da União Soviética, elas não marcam o fim do socialismo, tá? O socialismo não acaba no mundo. A gente ainda tem países que são socialistas, né? A Coreia do Norte, a Cuba, que o Lucas estava falando para vocês, eles são socialistas ainda. E o fim da União Soviética, ela representa uma crise no socialismo mundial. Hoje o socialismo é bem mais fraco do que ele foi durante esse tempo, mas ele ainda está presente, tá? Ele não acabou por completo.
Então, é importante a gente saber disso, porque pode cair no Enem, vocês vão ver as questões agora que a gente trouxe para a gente resolver. Mas acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente pode passar para as questões para a gente resolver. Tudo certo? Lucas, tu tá aí? Sim, sim. Só um minutinho, agora já. Tá. Eu vou ir lendo a questão, então, pode ser? E aí tu resolve ela. Beleza. Tá. Então, a gente trouxe duas questões para a gente entender essas questões da Guerra Fria. Eu vou ler para a gente, e aí eu vou tentar abrir aqui o fórum que ele para a gente responder. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele movimento histórico em que houve a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Letra C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética e stalinista durante os anos 30, desculpa. Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Japão. E letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Onde é que eu faço para abrir o fórum mesmo? Aqui. Tá aparecendo para vocês? Vota aí, vota a questão que vocês acham que está correta, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho para ver quais questões vocês acham que é. Lembrando que agora, esse momento da aula, é o momento da gente errar, é o momento da gente aprender, é o momento da gente rever algumas questões para que no Enem a gente tenha um bom desempenho, né? Todo mundo quer ter um bom desempenho no Enem. Aproveita que a gente está aqui para tirar dúvida, para esclarecer. Falta algumas pessoas ainda. Respondam para a gente poder resolver com vocês. Acho que eu vou publicar, Lucas, pessoal. A gente tem 5 de 9. Tá? Beleza. Ó, muitos de vocês comentaram que seria a letra I, tá? Sempre que a gente for resolver uma questão, a gente tem que olhar essa questão, o enunciado dela. Você vai, primeiramente, ler o enunciado da questão. Você vai... Na verdade, a primeira coisa que eu, particularmente, Lucas, faço, eu leio primeiro as perguntas e eu vou no enunciado da questão, eu vou procurar o que está perguntando, né? Eu vou ali e eu vejo assim, olha, o período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve... Aí eu vou no texto, ó. Em 1945... não, tá bem pequenininho, tô no celular, eu não tô enxergando muito bem, tá? Não, os 45 anos, aí foi, os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até a União Soviética não foram um período hegemônico único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70, e apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar
que o dominou até a queda da União Soviética em 1991. Tá? Muitos de vocês colocaram que é a letra E. A primeira falava assim, a corrida armamentista entre os países, entre as potências imperialistas europeias ocasionadas na Primeira Guerra Mundial. Esse contexto da Guerra Fria não ocorre na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente isso. O contexto é Segunda Guerra Mundial, o contexto é pós-Segunda Guerra Mundial, né? É esse o contexto. Tá? A letra A está descartada. Letra B. O domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Também não. Tá? Não houve domínio de um sobre o outro. Né? Não houve domínio dos países do sul sobre os países do norte. Né? A gente viu que as guerras elas ficaram ali. Quem tinha tal país ficou com tal país. Quem tinha o outro ficou com o outro. E assim permaneceu. Tá? Aí eu vou pedir para a Michelle me ajudar. Choque ideológico entre Alemanha nazista, e União Soviética. E aí depois aqui para mim não aparece. Tu quer que eu leia a letra C? Isso, eu não enxergo depois da União Soviética. Eu também não, peraí. Deixa eu encerrar. Mas só olhando para ela também não, ó. Choque ideológico entre Alemanha nazista e União Soviética. Daí eu não enxergo o que diz o resto ali. Mas essa também não está correta, tá? Porque esse contexto é de Guerra Fria. Nós não estamos falando sobre o período diretamente da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, nós não estamos falando sobre a Alemanha nazista porque ela acabou lá com a Segunda Guerra Mundial. Quer que eu leia, Lucas, a próxima? Pode ser. Não enxergo ela aqui também. É a letra D, né? Isso. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Disputa pela supremacia da economia mundial. Também não está falando sobre isso, o texto está falando sobre outra coisa, né? A gente não comentou sobre esses assuntos, então não faz sentido também. Tá? Claro que, como eu sempre digo para vocês, não é porque a gente não comentou na aula que o Enem vai falar assim, então a Michelle não viu isso na aula, eu não vou cobrar isso dela. Não é isso, né? Mas a gente tem que entender que dentro desse contexto dessa aula, nós não falamos sobre isso, não tem nada a ver esse assunto. Então, a letra E seria a correta, né? A pergunta, o período citado no texto lá do Eric Hobsbawm, né? É conhecido por Guerra Fria e pode ser definido como aquele momento histórico em que houve constante confronto das duas superpotências que emergiram pós-Segunda Guerra Mundial. É essa a resposta. E, na verdade, essa é uma questão muito fácil, né? Você olha aqui, de 5 pessoas que fizeram, 4 pessoas acertaram, né? Então tá show, né? Vocês prestaram atenção. É mais ou menos isso. E quem errou ali, ou quem sentiu dúvida e não quis marcar nada, assim, aproveitem esse momento da aula para tirar as dúvidas de vocês, né? Porque depois vai chegar o Enem, vai chegar a prova do Enem, e aí não tem como tirar dúvida, né? Quando eu fiz o Enem, eu pensava, fazendo a prova de português, né? Eu não lembrava nada, daí eu pensei assim, por que eu não trouxe a professora do meu bolso aqui, e ela me respondia as questões, né? Eu fiquei com muitas dúvidas na aula, mas não perguntava na aula. Quando chegou na prova do Enem, né, eu tinha dúvidas sobre algumas coisas de português. E eu não tinha ninguém para me responder. Era só eu. Né? Então, é isso aí, gente. Tá? A gente vai passar para a próxima questão ali, então. Beleza? Eu vou ler e tu resolve, pode ser? Que a gente consegue fazer junto. Tá, segunda questão, então. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, letra A,
Cortina de Ferro. Letra B, Muro de Berlim. Letra C, União Europeia. Letra D, Convenção de Ramsar. Letra E, Conferência de Estocolmo. Eu vou abrir a enquete de novo para a gente responder. A gente tem tempinho ainda. O pessoal está respondendo. Temos 3 respostas já. Vou publicar, acho que o pessoal não vai responder mais, tá, Lucas? Lucas? Foi? Vocês colocaram ali. Foi. Então vocês colocaram ali, ó. Das 5 pessoas que responderam a segunda, né? 3 pessoas só responderam as 5 pessoas que responderam a primeira, só 3 responderam a segunda. Tá? Mas não tem problema. É tipo stories do Instagram, né? 100 pessoas visualizam a primeira e 3 visualizam a segunda. É sempre assim. Não tem problema. Tá? Essa questão tá mais difícil. Vamos levar isso. Mas assim, ó, quando a gente fala sobre OTAN, nós estamos falando ali sobre um pacto, né? Tanto o Pacto de Varsóvia quanto a OTAN, eles são um pacto, eles são uma blindagem, tá? Nós vamos ter uma proteção para que ninguém me ataque. Eu vou ter uma proteção para que se algum país mexer comigo, estou protegido, estou amparado por essa proteção, tá? O que faz referência a essa proteção, tá? Seria o Muro de Berlim? Não, o Muro de Berlim não faz referência a essa proteção. Seria a União Europeia? Não, não faz referência a essa proteção. Convenção de Ramsar, não sei se pronuncia assim, mas também não faz referência. Conferência de Estocolmo? Também não faz essa referência. O que vai fazer referência nesse momento vai ser isso que nós vimos como cortina de ferro. A letra A, né? O Pacto de Varsóvia e a OTAN, eles estão falando de 2 correntes que poderiam se enfrentar e tinham o poder bélico. E essas 2 correntes, né, elas protegiam os seus aliados. Logo, então, essa característica militar fez com que essa briga, esse embate, ficasse conhecido, então, como cortina de ferro, que se referia a uma proteção, a uma blindagem, como eu falei para vocês, que tudo isso ocasionava. Fechou? Quem respondeu a letra A, é isso aí. Tá certo. Tá, gente? Alguma dúvida referente a isso? Lucas, não entendi. Pergunta agora, esse é o momento, né? Para vocês tirarem suas dúvidas. Não? Tá tranquilo? Fechou, então? Vamos ver aqui o bate-papo. Tudo certo, valeu, Tânia. Tudo certo, a Tânia botou ele para nós. Vamos ver. Tá ok, beleza. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, Lucas, não entendi alguma coisa, né? Qualquer dificuldade que vocês tenham sobre algum conteúdo que a gente apresentou para vocês, tanto na aula passada como nessa aula, como nas outras aulas também, perguntem para gente, mandem um e-mail, lucascantos07@gmail.com, esse é meu e-mail, manda lá, eu vou ter o prazer de responder vocês, a Michelle também vai ter o prazer de responder vocês, porque a gente está aqui para somar e ajudar vocês nessa caminhada rumo
tão sonhado ensino superior. Basta vocês nos procurarem para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, gente? É isso aí. Boa noite, então, pessoal. É isso que o Lucas já falou. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato com a gente. A gente está aí para responder. E até a próxima aula.